Bom, pessoal, bom dia. Esse vídeo é relativo à atividade 9, né, que é o texto Plataformização e Trabalho Algorítmico. Contribuições dos estudos de plataforma para o fenômeno da uberização. Bom, esse vídeo, esse texto, né, que a gente está discutindo aqui, ele vai ser uma continuação da discussão das modificações da organização do trabalho, dentro daquela lógica que a gente já vinha discutindo, de uma influência, né, de discursos científicos e técnicos na organização das pessoas, né, na construção de modos de ser que são aceitáveis ou não, né? E é um avanço, né, mais recente, é o que a gente, como diz, que está acontecendo hoje, né? É um avanço mais recente da reestruturação produtiva, tá? Então a gente tem, que foi a discussão da última atividade. Então, quando a gente tem, nos anos 90, uma chegada da computação, né, dos computadores, dos sistemas robóticos, que possibilitaram que muitas pessoas pudessem ser demitidas, né, e o trabalho pudesse ser intensificado, né, porque tudo concentrava as atividades todas no computador, né, a pessoa trabalhava mais, por mais tempo, levava o trabalho para casa, junto com o processo de terceirização, que precarizava relações de trabalho, e você era contratado cada vez mais por demanda de trabalho, né, ou por formas de precarização. Você era empregado da empresa, mas essa empresa, na verdade, só existia enquanto houvesse demanda por parte de uma empresa mãe, né, que é a empresa que contratava terceirizava a produção para uma empresa, e assim outra empresa, que era a empresa realmente que produzia, por exemplo, um carro, né, resolvesse parar de contratar, né, a outra empresa fechava, acabava simplesmente, né, e os trabalhadores não recebiam nada, porque falia, pronto, acabou, não recebia direito nenhum. Então, seriam formas... A terceirização começa a ser uma forma de precarização do trabalho associada a esse desemprego tecnológico, né? Então a gente começa a ver esse processo vai se acentuando, vai avançando, né? Por exemplo, isso surge com os computadores, né? Tudo fica dentro do computador, você resolve um monte de coisa ali dentro. Com o advento da internet, esses fluxos de informações, essa dependência do lugar de trabalho, da planta, da empresa. Ai, gente, desculpa, não vou nem editar isso não, que faz parte aqui do deixa eu tirar aqui, que tá muito quente aqui, liguei um vento aqui em mim, né? Então esse processo de dependência da uma materialidade da empresa, da pessoa ir para o galpão, de trabalhar ali, começa, ou de ir para o escritório, isso vai ficando, né, menos dependente dessas estruturas fixas, né? Então esse processo de terceirização começa a ficar cada vez mais fácil. Por quê? Porque simplesmente se eu quero contratar alguém, eu não preciso fornecer nenhuma estrutura para a pessoa, né? Eu mando as informações pela internet, né? E você em casa recebe no seu computador, faz e me manda de volta para mim pela internet também. Então a gente já tem um outro passo, né? Primeiro chega no computador, depois na internet você tem um segundo passo. E hoje, né, com as tecnologias além da internet, de mobilidade, a gente tem um terceiro passo que vai possibilitar que o sujeito não precisa ficar dentro de um lugar para estar exercitando, realizando o seu trabalho. Ele está conectado o tempo todo, em todo lugar, né? Desde que tenha Wi-Fi, né? E como Wi-Fi hoje é uma coisa no celular, você pega praticamente em todo lugar, né? Então o sujeito está o tempo todo conectado, né? Está disponível 24 horas por dia para ser acessado por essas demandas de trabalho. E isso vai possibilitar que surjam novas formas, né, que tanto o processo de incrementação do trabalho, né, de aumento do trabalho, seja
né, continue, né, se intensifique cada vez mais o trabalho, quanto um incremento do processo de terceirização. Porque agora, antes eu precisava mandar, se você está em algum lugar, você está em horário de trabalho, isso tudo vai sendo desconstruído, né? Você não precisa ter mais um local de trabalho. Qualquer lugar é um lugar de trabalho. Né? Qual que é o horário de trabalho? O tempo todo é o tempo de trabalho. Tá? Então, o texto vai analisar alguns casos, né? E principalmente o caso do Uber, né? Que seria um exemplo onde isso já estaria mais avançado, que é um sistema no qual o sujeito de total precarização, né, o just-in-time que eu falei do toyotismo, né, o Google só te contrata no momento que o Uber só te contrata no momento que alguém solicita uma corrida pro Uber, o Uber disponibiliza aquela corrida, se você quer pegar, você pega, presta o serviço, recebe, manda uma parcela pro Uber, recebe uma parcela. Então, olha só como é que o just-in-time, né, o trabalho é só por trabalho realizado mesmo. Então, você tem um processo esse processo de terceirização de serviços, de fragilização dos vínculos, né, empregatícios. Com essas novas tecnologias, eles avançam mais ainda, tá? Então, o Uber vai ser esse modelo principal aí, né? Isso vai ser chamado, né, um termo geral, vai ser chamado de uberização. Então, vai existir uma discussão. Ah, não, mas não é um sistema de exploração, é um sistema de parceria. Mais ou menos. Tá? Por quê? Porque é uma parceria na qual a Uber dita todas as regras e o outro resolve, aceita ou não. Né? Sem ter nenhuma controle do processo. Então, não é bem uma parceria. Eu estabeleço regras de que você aceita ou não, estabeleço regras de avaliação sua, sendo que você não pode me avaliar, mudo as regras quando eu quiser, né? Então, eu defino isso, então é uma parceria, né? E isso vem dentro de uma né, parceria ou uma lógica de exploração mais avançada, tá? Então, hoje o que a gente tem aí, né? É uma lógica de exploração que passa a ser agora mais mediada do que nunca por sistemas tecnológicos, né? No caso, que eu vou entrar na discussão de plataformas, mas é um sistema de exploração, só que ele acontece por outros caminhos, tá? Que em vez de ser o sujeito estar lá na fábrica, na linha de montagem, fazendo com alguém tomando conta, né? E quem está tomando conta dele são as pessoas que estão... O algoritmo, né? Que vê se ele está recusando chamada, se não está, se ele está indo para os lugares que tem muita demanda ou se não está. E as pessoas que vão falar assim, olha, os próprios clientes, né? Que vão falar assim, olha, ele fez bem, fez mal, dirigiu bem, dirigiu mal, o carro está limpo, está sujo, né? Então, vai existir um sistema de controle com o sujeito, né? Vai existir um sistema de cobrança que é mediado tecnologicamente, da mesma forma que existia num chão de fábrica, por exemplo. Só que agora ele é esse sistema e que define regras também que, de novo, voltando, né? Que define modos de viver, modos de ser no trabalho, que são aceitáveis e outros modos que não. Então, o que a gente vai ter vai ser muito mais uma dominação, né, por exigências de desempenho, né, tanto que se você não trabalhar você não ganha, né, aqueles negócios, do que por repressão. Né? A gente começa a ver na nossa sociedade, né, tanto na noção de biopolítica, né, a noção de necropolítica mostra um pouco a falha nessa lógica. Né? Mas, de maneira geral, existe uma tendência na nossa sociedade a se exigir um processo de dominação do outro por meio de exigir que o outro consiga ter desempenhos cada vez mais intensos. Né? E não um processo repressivo. Você não pode isso, não pode aquilo. Só deixe você dê conta de fazer tudo que você conseguir, você pode fazer qualquer coisa. Desde que você dê conta de cumprir com suas obrigações.
a gente vai retomar essa discussão, vai ser a discussão-chave da próxima atividade, que a gente vai discutir a relação de trabalho com dependência química. Tá? Mas entra essa questão dessa nova forma de dominação, que é essa dominação por exigências de desempenho, que inclusive faz se espalhar por diversos setores da vida cotidiana dos outros. A gente vê isso, né, na forma de repensar as práticas esportivas, né, que elas começam a se voltar muito mais para pensar desempenho do que propriamente saúde, né? Então, tanto que o pessoal fica com loucura assim, de fazer umas coisas, o nível de performance exigida é cada vez mais intensa. Pessoas normais que precisam buscando desempenho de atleta profissional, né? Vira um padrão, que são padrões totalmente alheios à realidade do sujeito, né? E que estão dentro dessa lógica, né, de pensar uma sociedade do desempenho. Tá? Existe até esse termo, né, sociedade do desempenho, que seria essa nova forma de dominação, inclusive ideológica, tanto que você vai discutir nesse sistema do Uber, se você não trabalhou, você não ganhou porque sua performance é baixa, né? Se você não trabalha o suficiente, né? A culpa é sua, né? Porque você não tem um desempenho suficiente. Então, se você não quer ser punido, não quer ser humilhado, né? Não quer ser deixar de ser alguém que possa ser amado, né? Você aumenta o seu desempenho. Né? As consequências disso, principal é a depressão, né? Mas isso a gente pode discutir em outro momento ou nas discussões, tá, gente? É muito importante vocês participarem das discussões também, para que a gente possa estar tirando dúvida também, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas sobre essas questões, a gente discute em outros casos nas discussões. Mas, então, isso seria o modelo do Uber de dominação. No entanto, o que a gente, para além disso, o que a gente precisa entender, e que por isso eu escolhi esse texto, é que, para além dessa questão de dominação, de precarização do trabalho, de aumento da exploração, o que a gente vê é uma nova tendência, que ele vai chamar aqui de plataformização, ou seja, um controle por algoritmos. Tá? Então, quem está passando o olhar que domina o sujeito agora, né, os padrões de avaliação, eles deixam de ser padrões ditados por um olhar humano ou por um olhar de um supervisor, né, mas por padrões de uma inteligência artificial. Tá? Esse é um processo que é importante a gente entender, porque esse processo ele vai se ampliando na nossa sociedade. Tanto que a noção de plataformização, ele não é só esse algoritmo que avalia, não é só uma continha que faz a avaliação. Tem toda uma série de elementos que vão apoiando esse processo. Né? Por exemplo, para você dar conta de fazer isso, você tem que criar, que a gente vê muito no pessoal do Uber, né? Você tem que criar uma cooperativa de consumo para comprar combustível mais barato, comprar peças de reposição de carro mais barato. Né? Então, você já começa a criar outras instituições para dar suporte para aquilo, né? Em função desses algoritmos. Né? Você tem que criar, às vezes, uma rede de contato social, né? Usar outras plataformas, por exemplo, de relações sociais, para conseguir, às vezes, conseguir cliente por outros caminhos. Tá? Então, pensar processo de capacitação técnica, por exemplo, desenvolver linguagem, a habilidade de falar outros idiomas. Então, esse algoritmo, ele, como diz no texto, né, ele deixa um rastro. Né? Ele não é só uma continha que é feita, entrou aqui, né, de input e output. Né? Ele deixa um rastro na realidade, modifica as relações entre as pessoas, modifica a forma como as pessoas se relacionam com seus corpos, como que as pessoas se relacionam com as outras pessoas, qual viram as referências para organizar o comportamento dessas pessoas e para aderir ou criar instituições. Então, a plataformização, as plataformas, né, por exemplo, o Uber pensado como uma plataforma,
ela não é só um algoritmo que faz uma continha, tá? Ele é um sistema que se expande para outros elementos, né, para outras instituições, e que organiza a realidade de forma mais ampla do sujeito, né? Não só aquela realidade de a pessoa reclamou, você perdeu o ponto. Não é só isso, né? Ele se expande para outras questões, para outras formas de ser, né, no mundo que são fomentadas, né, que são estimuladas. E que o sujeito não fizer, ele pode perder o desempenho, né, um desempenho que se estabeleça como desempenho adequado, tá? Que geralmente são desempenhos muito altos. Então, o que a gente vê, né, é que esse processo de plataformização, né, ele não é só algo restrito ao Uber, né? Algo restrito a um processo de terceirização e de precarização das relações de trabalho. Ele é uma forma de determinar modos de vida, né? Por meio de aparatos tecnológicos, de determinar modos de vida que são modos de vida desejáveis ou não, né? Modos de vida reconhecidos como legítimos ou não, tá? E para além, né, a gente às vezes fica pensando, mas isso é coisa de Uber, coisa de entregador de pizza, né, essas coisas. Não, tá? Esse sistema é um sistema que vem crescendo muito rapidamente. Por exemplo, né, esses sistemas de algoritmos de plataformização vêm sendo cada vez mais utilizados, né, dentro das empresas, de maneira geral, em substituição aos setores de recursos humanos, né? Eu estava conversando, né, que em Dourados ainda não chegou isso tanto, né? Mas conversando com alguns amigos que estão trabalhando, né, estava numa live, eu estou participando de uma live, né? E conversando com as pessoas que duas pessoas que estavam nessa live comigo, né? Tem empresas de RH em São Paulo, né? E eles falando, olha, aqui praticamente já está dominando o mercado, né? O mercado de avaliação das pessoas, e aí vai verificar tudo, né? A gente tem pessoas que têm desenvolvido isso em Dourados também, né? Tem uma pessoa específica que eu conheço, né? Mas ainda está em processo de chegar, né? Mas esses sistemas de avaliação algorítmica que se expande, né, para elementos da sua avaliação na empresa, do seu comportamento, de pensar sua carreira, e que vai se expandir também, inclusive pegando os dados das suas redes sociais, né? Que aí você tem que, para além do seu trabalho, você tem que também ficar postando coisas em redes sociais de acordo com esse modo de vida, né? Você tem que expressar formas de pensar socialmente que sejam mais adequadas, né? De acordo com esses algoritmos. Em alguns casos, desenvolver ações de lidar com o seu corpo, com o seu lazer, que são também associados a esses algoritmos. A gente vai discutir isso mais também na próxima atividade, quando pensar a questão da dependência química, né? Então, esse rastro que essa plataformização deixa, ele se expande, né? A gente tem que ter essa compreensão de que ele não influencia não é só uma continha, tá? O algoritmo, ele não faz só uma conta, ele cria plataformas que se apoiam, né? Plataformas digitais, né? Que se apoiam em diversas instituições e outros elementos que estão associados não só ao mundo digital, mas à realidade de vida do sujeito, tá? Então, pessoal, a ideia principal desse texto está discutindo isso, tá? Essa noção, como que essa reestruturação produtiva que a gente viu na atividade 8, ela continua avançando, e como que hoje esses processos de precarização, eles estão mais radicalmente intensificados, né, na figura principal aí, né, a figura icônica seria o Uber, mas existe uma série de outros, né, e que esse sistema ele continua avançando, né, não está restrito, ele vai avançando, esse sistema que não é só uma questão de precarização, mas também uma substituição, né, de uma
de um controle, de um olhar de um outro humano para um olhar, né, que vem de uma inteligência artificial, de um algoritmo. Isso é uma tendência que a gente tem de processo de controle e precarização. Então, formas de vida, né, como isso se expande para atividades cotidianas, né, deixa, como diz, um rastro, né, de influência, a gente vai tendo cada vez mais esses algoritmos determinando formas de vida que são mais ou menos adequada, mais ou menos desejada, mais ou menos associada a padrões de desempenho que vão sendo cobrados das pessoas, tá? Então, pessoal, é isso por enquanto, né? Dei uma lida no texto. Esse texto é bem facinho, tá? A ficha de leitura tá... O texto é bem explicadinho. Aqui alguns textos eu sei que são mais complexos, né? Mas esse texto é bem tranquilo. E a ficha de leitura também menorzinha, tá? Então, deem uma lida no texto, façam a ficha de leitura e se tiverem dúvida, né, a gente tira a dúvida nos nossos encontros, tá bom? Então, pessoal, é isso, né? Até a próxima, na próxima atividade, né, na atividade 10, nós vamos fechar esse módulo 2, discutir relações de poder e discutindo a relação, formas de pensar a dependência química. Como que a dependência química se relaciona com essa lógica de desempenho, essas formas de controle, e aproveitando para fazer uma críticazinha, é um texto que eu fiz também, tá? Para fazer uma pequena crítica à forma como a psicologia vem trabalhando isso, né, através dos CAPS AD, né, criticando a forma de institucionalização da forma como nós, psicólogos, abordamos a dependência química. Ok? Então tá, pessoal, até a próxima então. Até mais.